Sim, eram quase 7 horas da noite quando eu resolvi começar um desafio de 24 horas. E lá estava eu criando meu projeto na Unreal. Essa engine maravilhosa que provavelmente você não aguenta mais me ouvir falar dela. E logo de cara já dá pra ver um dos motivos que me fizeram escolher essa engine. A movimentação do personagem. Ela simplesmente já vem feita e isso poupa um tempão. Se bem que no primeiro FNAF você nem anda, né? Eu confesso que não adiantou muito. Mas chega desse papo torto porque nesse exato momento eu tava importando o mapa 3D do jogo que eu tinha encontrado gratuitamente na internet. Olha só que belezura. Ficou assim por uns 4 minutos. Porém, depois que tudo terminou de importar, eu ajustei um tamanho correto para a construção. E além dela vir toda sem textura, meio que as colisões dela estavam... Tá tudo quebrado isso aqui. O que você tá vendo aí são as colisões dos objetos. O meu personagem nem conseguia cair sequer. Eu precisava ajustar essas colisões para que elas tomassem a forma correta de cada objeto. Só que tinha umas 30 delas. Imagina fazer isso para cada uma delas. Mas é claro que eu não fiz isso não. Agora sim tá bonitinho, tudo no seu devido lugar. E o próximo passo foi texturizar o que você tá vendo aí. E essa tarefa meio que não teve jeito, eu tive que criar uma textura para cada um dos objetos. Isso me custou uns bons 30 minutos do meu tempo. Porém, depois de adicionar um teto e uma iluminação bem no estilo FNAF, eu pude finalmente olhar para aquela coisa linda e pensar: ainda falta coisa pra cara. Quase 1 hora desde o início do projeto, eu decidi finalmente remover esses braços e essa arma futurística aqui. E o motivo disso é que chegava a hora de programar as mecânicas principais do jogo. Eu comecei pelas portas e luzes, que precisavam obviamente desses botões que você tá vendo. Como no jogo original, eu deveria bolar uma forma de clicar com o mouse em cima de cada botão, e então ligar as luzes correspondentes ou fechar as portas. E o que eu fiz foi usar um node que procura uma colisão direta com o mouse. É como se ele disparasse um raiozinho do mouse até o objeto que está sobre ele. E a partir daí foi fácil até demais. Eu criei uma animação da porta subindo e descendo, e sempre que eu clicava no botão vermelho, a porta fazia isso. Demorou um pouquinho para acertar a distância correta da porta. Mas depois que tudo funcionava bem, eu praticamente fiz a mesma coisa com as luzes. A diferença é que eu só precisava acender uma lâmpada do lado de fora da sala. Olha só que belezinha, ela até pisca. Chegou a parte que provavelmente você estava esperando, os animatronics. Na primeira versão do FNAF existem 4 deles: o Bonnie, Chica, Fred e o Foxy. Também tem o Golden Fred, mas é mais um segredinho gigatônico mesmo. Como o objetivo aqui era recriar em 24 horas, eu me limitei somente aos 3 principais. O primeiro que eu baixei foi o Bonnie, até que era muito bem feito para um modelo free da internet. Ele tinha até a guitarrinha. Eu posicionei ele no palco e já fui importando também a Chica, que veio meio estranha, eu admito, mas até que estava bem texturizada. Já o Fred, eu tive um pouquinho de trabalho. Além dele vir deitado, o microfone não parecia muito bem das pernas. Depois de arrumar o mic do Fred, eu dei uma melhoradinha na textura deles, adicionando um normal de pelos só para dar um aspecto mais realista. E foi desse jeito, com os 3 animatrônicos posicionados às 9 horas da noite, que eu dei início à saga do tablet. E que saga! Obviamente não seria FNAF sem as câmeras, e como um tablet não é lá o modelo 3D mais difícil do mundo, eu mesmo fiz usando o Blender. E mesmo antes de pensar, eu já encontrava problema. No game original, meio que existe uma animação do tablet vindo em direção ao player. Eu precisava programar essa animação ali na Unreal. E o que eu fiz foi anexar um modelo do tablet no player e programar uma movimentação específica, fazendo com que o tablet ficasse na frente da câmera e em seguida cobrisse ela toda. Falando assim, até que parece que foi fácil. E foi. O difícil mesmo foram as câmeras. No total, existem 11 delas espalhadas pelo mapa. Teoricamente, eu só precisava posicionar essas câmeras nos lugares corretos e exibir as imagens delas no tablet. E foi o que eu fiz. Posicionei cada uma delas, criei as texturas para as imagens e até que funcionava bem. Era só usar o tablet que dava para ver todos os bichinhos lá na maior felicidade. E eu confesso que eu também estava feliz, só que não durou por muito tempo.
Você vai entender. Com as câmeras criadas e funcionando, eu adicionei aquela interface onde o jogador pode escolher qual câmera olhar. Eu coloquei um botão para cada câmera e programei eles para mudar a imagem da tela sempre que o player clicasse em qualquer um deles. E olha só que coisa bonita, funcionava muito bem. Eu até tinha programado as câmeras para ficarem girando de um lado para o outro, igual no jogo original. Coisa mais linda, se não fosse pelo lag. Eu não sei se tá dando para perceber, mas meu amigo, tava praticamente um stop motion aquilo ali. Dava até agonia. E eu queria sim resolver esse problema, só que já eram 10h30 da noite e eu meio que deixei pra depois isso daí. Eu só queria saber de terminar o jogo. O que é que foi? Tá me julgando por quê? Eu só tava com sono. A HUD principal é uma das coisas mais importantes do jogo. Sem ela você não sabe que horas são, quanto de bateria restante você tem, ou sequer a noite. E é por isso que antes de continuar eu criei essa HUD bem simples aqui, mostrando essas informações. E também fiz um tipo de ligação direta com o uso de energia. Resumidamente, eu programei essas barrinhas de porcentagem para serem modificadas de acordo com o que o player usa no jogo. Sempre que o tablet é ligado, luz ou porta, uma barrinha a mais de energia é consumida. E obviamente a porcentagem também começa a cair mais rápido. E por mais que tudo que você tenha visto até aqui pareça bem legal, o que eu mais mergulhei até então era esse númerozinho 6 rodando pra cima aqui. Pega a animação do pai feita na Unreal. Só que nesse ponto da gameplay já eram quase 2 da madrugada. Eu havia passado mais de 6 horas fazendo esse jogo, então eu tirei um tempinho pra descansar, porque ninguém é de ferro. Depois de dormir no ponto, lá estava o homem, às 2 da manhã, programando o comportamento dos animatronics. E eita que foi difícil, viu? Existem posições específicas onde cada um deles pode ou não ficar. Eu digo isso porque depois que esses bichinhos aqui começam a andar por aí, eles meio que aparecem nas câmeras, só pra atacar a ansiedade do jogador. E como os 3 podem fazer isso, eu precisei criar um sistema que define um timer aleatório para cada um deles. Esse tempo vai diminuindo conforme a noite passa. E é ele quem define de quanto em quanto tempo esse animatrônico vai ou não mudar de posição. O sistema funcionava tão bem que dava pra ver pelo próprio tablet. Eles meio que ficavam se teleportando de um lugar pro outro. Era bem engraçado. Eu esqueci de contar que nesse meio tempo também havia programado um jumpscare, que é praticamente o ponto-chave do FNAF, e você vai ter que concordar comigo. Porém, não foi muita coisa. Eu apenas fiz uma animação no Blender e programei um evento que verifica se as portas estão ou não fechadas, e também se qualquer animatrônico está ou não na frente dessas portas. Eu também não contei que a essa altura já eram 8 horas da manhã. O sono estava batendo forte e eu precisava agilizar as coisas. Durante toda a gameplay do FNAF é possível notar alguns efeitos de glitches e estáticas no jogo. Óbvio que não poderia faltar. Usando a própria Unreal, eu criei uma textura que imita uma TV com defeito e mesclei esse material com as imagens para dar um ar de câmera velha. E foi aí que eu decidi resolver o problema do lag. Lembra dele? Então, como existiam 11 câmeras filmando o tempo todo vários ângulos diferentes na cena, é meio óbvio a fonte do lag. É quase como se o jogador tivesse 11 olhos. Não dava para ter todas essas câmeras ligadas ao mesmo tempo. Então o que eu fiz foi deixar apenas uma delas em cena e programar ela para mudar de posição, no caso as posições das câmeras antigas. E olha, devo dizer que foi bem eficaz, resolveu praticamente 100% do problema. Depois disso, o que eu fiz foi polir o game. Adicionei glitches nas transições de câmeras, um som de estática de fundo, sons para as portas, músicas sinistras de fundo e, é claro, o gran finale. Mas isso você vai ver na gameplay no meu canal secundário. Lá eu coloquei meus amigos pra jogar o jogo e deu muito errado. Sério, eu recomendo muito que você vá lá assistir. Mas antes disso eu quero pedir uma coisa. Você não faz ideia do quão foi difícil fazer esse jogo em menos de 24 horas. Teve muito problema no meio do caminho que não deu pra contar aqui. Teve até uma queda de luz que simplesmente destruiu o meu projeto. Então, se você puder se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixar um like, isso vai me ajudar bastante. Você não tem noção. Mas do mais, é isso mesmo. Eu gosto de pudim. Até mais. Uhum.